Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Já almoçaram? Eu já almocei, já tô satisfeita, tomei bastante água. Inclusive, ai, espera aí, eu fui ao banheiro, escovei os dentes, mas eu esqueci de uma coisinha, já volto. Peraí. Brincadeirinha, gente. A Pro tava só encenando para que a gente pudesse fazer uma introdução diferente, porque hoje nós vamos falar de, sistema urinário, ok, gente? Todos os organismos, todos os sistemas são muito importantes, muito, tá? Mas a gente tem que lembrar uma coisa. Olha só, células. Conjunto de células forma o tecido, conjunto de tecido forma o órgão, conjunto de órgão forma o sistema, conjunto de sistema forma o organismo. Aí a gente consegue entender por que um organismo é ligado ao outro, não é mesmo? É por isso que eu falo que eu acredito que a ciência também é uma mágica, gente. Olha só, como é tudo uma coisa ligada à outra, se a gente não tiver com a mente boa, se a gente não tiver com uma saúde mental adequada, o nosso sistema nervoso precisa estar muito bom. A gente vai trabalhar sistema nervoso e vocês vão ver como ele é maravilhoso. Se a gente não tiver bem assim com a nossa em paz, com a nossa mente e tal, pode influenciar no sistema urinário, pode influenciar no sistema digestório, ou seja, a gente fica sem fome ou a gente fica com excesso de fome, com ansiedade. Olha só, é uma coisa ligada à outra. Por isso a gente tem que se cuidar tanto. E uma dessas questões de cuidar do nosso corpo é a água. Não foi por acaso que a gente falou de água ontem, tá? Que ontem a gente fez uma atividade e nessa atividade nós vimos que a água ela não serve só para beber, né? Vamos levar em consideração que a gente é privilegiado, que a gente está no planeta água, né? Um planeta que tem uma quantidade muito grande de água, apesar de todos os desastres ambientais que ocorrem, a gente ainda vai conseguir preservar essa água, né? O que não tem, não tem mais. O que acabou, acabou, mas a gente consegue preservar o que a gente tem. Então a gente vai cuidar do nosso planeta, a gente vai cuidar da água, a gente vai cuidar do nosso corpo, ok? É isso que a gente tem que fazer, é assim que a gente tem que pensar. A água ela é muito importante, não só para beber, ela é importante na indústria, ela é importante na agricultura, não é? Para as navegações, como a gente falou ontem, a gente até citou o Titanic, né? Então, olha só, eu vou ler o trecho aqui da página 188 de vocês, que eu achei bem legal, olha só. Água é vida, gente, água é vida. Onde há água, há vida, tá? Então, cuidem do planeta, preservem essa água, cuidem do corpo de vocês. Vamos falar de sistema urinário, vocês vão ver como a água é importante, ok? Então vamos lá. Além de estar presente em diversos ambientes, a água compõe a maior parte do corpo dos seres humanos. No entanto, sua quantidade deve ser mantida em níveis adequados, nem em falta, nem em excesso. Controlar a quantidade de água no organismo é uma das funções do sistema urinário. Gente, o sistema urinário, ele é muito importante. Lembra que a gente falou do sistema sanguíneo? Que o nosso sangue é composto por diferentes substâncias, né? Além das células e tal. Essas células, elas mesmas vão produzindo substâncias. Como? Por conta do próprio sistema, mas também por conta do que a gente ingere, né? Então, a gente precisa ingerir muita água. Para quê? Para que essa água elimine através do sistema urinário as excretas. As excretas são as substâncias que a gente não vai utilizar, que o nosso corpo não precisa. E quem é que retira isso? Além do sistema digestório fazer isso através do intestino grosso, quando esses restos, né, são eliminados através das fezes, através das urinas, as excretas também são eliminadas, ok? Então, o sistema urinário é muito importante também, ok? Os órgãos do sistema urinário, eles fazem funções essenciais para o nosso organismo. Então, preste atenção, vamos cuidar do nosso organismo e tomar muita água, hein?
Muita água, que água é importante para o corpo. Existe um comercial, eu não posso falar, né, o nome da distribuidora de água, mas esse comercial é antigo, eu nem sei se a gente vai encontrar, mas é muito interessante, que dá para entender direitinho como funciona o sistema urinário. É uma moça que ela tá com um vestido cheio de bolinhas pretas, né? E aí ela pega a garrafinha de água e toma água. Conforme ela vai tomando água, as bolinhas pretas vão caindo. Gente, muito legal. Dá para entender que as substâncias negativas, as substâncias que a gente não vai utilizar, que estão no nosso sangue, a água está eliminando através do sistema urinário. É bem legal. Olha lá. Aí na página 189, as respostas são pessoais, isso a gente vai ver na hora da correção, tá? Mas leiam com atenção e respondam em caderno. E agora vamos fazer junto aqui, ó, página 190. Tem uma história em quadrinho bem legal, olha só. Estou muito apertado, preciso fazer xixi. Aí o menininho fala assim pro amigo: pode ir na minha frente, Matheus, você está com mais vontade de fazer xixi do que eu. Aí vem a pergunta se o menino foi correto em fazer isso, tá? Vocês vão responder se sim ou não. E aí vem, fazer xixi é o mesmo que urinar. Você sabe qual é a importância dessa ação para o nosso corpo? A gente fala de fazer xixi, fazer xixi, fazer xixi, mas as excretas, que são essas substâncias que o sistema urinário elimina através do próprio sistema, né? Ele também elimina, essas substâncias também são eliminadas através do suor, através da respiração, né? Conforme a gente transpira, porque vocês acham que o suor não tem um cheirinho muito bom? Olha lá, vamos ligar uma coisa com a outra, né? Quando a gente transpira, a gente tá eliminando também essas excretas. E é água, né? É água que tá saindo, tá bom? Então, olha lá. Aqui, ó, tem um texto. Vocês vão ler com calma, com muita atenção, mas vocês vão grifar só o que é para pedir, tá bom? No primeiro parágrafo, por exemplo, vocês vão grifar a segunda frase, que tá assim, ó. Essas substâncias são chamadas excretas e são produzidas, por exemplo, durante as atividades das células. Aí tem uma pergunta e vem o próximo parágrafo, o segundo parágrafo, vocês vão grifar. Grande parte das excretas produzidas pelo organismo é eliminado pela urina. Pula a segunda frase, na terceira frase, após a vírgula, vocês vão grifar. Algumas excretas são eliminadas do organismo por meio do suor e da respiração, que a Pro acabou de falar. E aí, aqui, ó, no último parágrafo, vocês vão grifar. O sistema urinário é o responsável por produzir e eliminar a urina. Ok? Como isso funciona? Através dos órgãos do sistema urinário, que estão aqui na página 191, tá? Ó, a estrutura do sistema urinário. Todos esses órgãos são extremamente importantes para o funcionamento do nosso corpo, tá? Não precisa grifar tudo, porque, claro, tudo isso daqui é importante. Então, vamos fazer como a gente combinou na sala, ó. Faz a chavinha aqui, tá? E a gente já sabe que tudo isso é extremamente importante. Então, aqui tem o sistema urinário da mulher e aqui tem o sistema urinário do homem, tá? Os órgãos, na verdade, do sistema urinário são os mesmos, ok? Então, vocês vão grifar aqui na página 191, aqui, ó, vocês vão começar grifando depois da vírgula assim, ó. O sangue transporta substâncias pelo corpo. O sistema urinário é o responsável por filtrar o sangue, retirando da circulação sanguínea as substâncias que devem ser eliminadas do organismo, como as excretas, ok? Aí a gente vai falar um pouquinho desse sistema, desses órgãos, ok? A gente tem o rim, tá? Na verdade, os rins. Apesar de ser possível sobreviver com apenas um rim, por isso que os rins muitas pessoas doam, né? Porque a gente consegue sobreviver com um só, tá? Porém, eles são extremamente importantes. São dois, tá? São dois em formato de feijão, maiores, é claro, mas eles parecem um feijãozinho, o formatinho deles. Qual é a função deles? Eles filtram o sangue. Tá? Então, como que eles fazem isso? Então, aquele sangue que tá correndo lá, né, no nosso sistema sanguíneo,
tá? Artérias, veia e tal. Esse sangue, ele vai pro rim, e lá no rim é filtrado. O que é filtrar? O que é filtrar? Quando a gente pega um filtro de água, por exemplo, tem os filtros antigos, aqueles filtros de barro, que é super nítido isso, né? Tem uma partezinha branca, assim, que é o próprio filtro, que passa água, e o que não né, substância saudável vai ficar ali, né? O que é sujeira vai ficar ali parado. O filtro de café, por exemplo, a gente põe o coador, põe o pó, põe o filtro, põe o pó, e aí o que passa? Passa água só com o café dissolvido, né? O pó mesmo, o pozinho não ele é filtrado. É exatamente isso que acontece, tá? Então o que o rim faz? Ele filtra o sangue, tirando o excesso de água e as substâncias que não são boas para o nosso organismo, ou seja, o que não vai fazer bem pra gente, que são as excretas, ok? Então ele filtra o sangue, tira o excesso de água e aquelas substâncias. Ok? E para onde que vai isso? Por onde que passa tudo isso? Aí vai passar por 2 fiozinhos, assim, 2 tubinhos, tá? Chamado uréteres, tá? Esses uréteres, eles conduzem essa água, tá? Essa água que for filtrada para a bexiga. Lá na bexiga, essa água, ela vai sendo acumulada, ela vai inchando. Eu tenho certeza que alguém já falou assim, ou já ouviu, minha bexiga tá cheia, preciso fazer xixi, né? Por quê? Porque conforme o uréter vai enchendo, pensa num filtro caindo assim, a água, né? Tá filtrando ali, aí vai caindo no copo. O que vai acontecendo? O copo vai enchendo. Chega uma hora que não dá mais, ele fica muito cheio, né? Então evitem fazer com que a bexiga de vocês fique muito, muito cheia, que faz mal, não faz bem ficar segurando, não. Tem que urinar, ok? Então, olha lá, a bexiga vai acumulando essa água, tá? Para depois ser eliminada. Ela vai armazenando, e depois ela vai ser eliminada. E por onde ela vai ser eliminada? Por um caninho chamado uretra. Esse caninho é por onde passa a água para o canal que sai a urina, ok? Essas daí são as funções dos órgãos do sistema urinário, ok? Voltei, olha lá, ó. Agora eu voltei para falar desse assunto aqui, um pouquinho delicado, né? Por quê? Porque fala de problemas nos rins, página 192. Inclusive, tem 2 bonequinhos aqui que perguntam assim: você já viu uma imagem como essa? É um rim, né, gente? É um rim, ó, lembra que a Pro falou que ele tem um formato de feijãozinho, né? Se você for olhar, tem mesmo, né? Infelizmente, algumas pessoas têm problemas nos rins, né? Por questão hereditária ou por questão de não se cuidar, ou seja, não tomar água suficiente, né? E aí o rim começa a trabalhar muito, fazer muito esforço, e aí vem diferentes problemas, tá? Assim como acontece a questão do rim não filtrar necessariamente como precisa filtrar, tá? Então, por isso que a Pro fala, né, que tem que tomar muito cuidado. Vamos grifar essas partes aqui, ó. O segundo parágrafo. Os cálculos renais, também conhecidos como pedras nos rins, são formados pela união de sais nos rins. Continua grifando o segundo parágrafo. A pessoa com cálculos renais pode apresentar dor, febre, vômitos e sangue na urina. Em alguns casos, os cálculos bloqueiam a passagem da urina pelos uréteres e pela uretra. Se esse é o canal que sai, olha que problemão o organismo pode ter, né? Se para a urina sair, precisa ir por uréteres,
precisa ir para a bexiga e depois para a uretra. E essa pedra no rim, esse cálculo, né, de sais que vão se formando, que fala pedra porque eles ficam parecendo pedras mesmo, eles entopem, eles fecham esse canal. Imagina o problema, né? Por onde vai sair? Em que situação chega, né? Aí precisa fazer alguma coisa. Precisa tomar água para que essas pedras comecem a dissolver, ou em alguns casos é necessária até cirurgia para retirar, tá? Olha só aqui no último parágrafo. Dependendo do tamanho, o cálculo renal pode ser naturalmente eliminado do organismo. No entanto, pacientes com cálculos maiores devem passar por tratamentos específicos e até mesmo por cirurgias. Grifem, tá? Na página 193 tem uma outra situação, que é a insuficiência renal, tá? Então, vocês vão grifar insuficiência renal lá na primeira frase e vão continuar na segunda frase, assim, ó. Esses órgãos deixam de filtrar o sangue ou não filtram suficientemente. No segundo parágrafo, as excretas não são devidamente eliminadas, acumulando-se no corpo. Isso prejudica o funcionamento adequado do organismo e pode provocar a morte. Continua grifando. Em alguns casos, a pessoa com insuficiência renal deve passar por um procedimento chamado hemodiálise. Aí aqui no último parágrafo, existem casos em que o transplante de rins é necessário, ou seja, o rim doente é substituído por outro saudável, doado por uma pessoa em vida ou logo após a morte. Tá? Podem grifar. Então, aqui, ó, isso aqui se chama hemodiálise, tá? Ó, essa imagem aqui da página 193, a pessoa está fazendo hemodiálise por conta da insuficiência renal. Como que acontece? Através de uma máquina, ó, tá vendo aqui a máquina? Tá vendo que tem uns tubinhos aqui levando sangue para a pessoa? Ela faz esse trabalho que o organismo deveria fazer com o sangue, tá? E que o rim não está fazendo. Então, a máquina vai fazer por ela, tá? Por essa pessoa. E aí, isso se chama hemodiálise, tá bom? Precisa sim tomar muito cuidado com todas as partes do organismo, isso é fato, tá? Mas a água, ela é essencial. Aqui, gente, fala de uma coisa maravilhosa que é a doação de sangue. Não, doação de órgãos, né? De sangue a gente já conversou. A doação de órgãos. E o rim assim, gente, rim vamos dizer que é o órgão que as pessoas mais doam, né? Porque como a Pro disse, o rim é possível a pessoa sobreviver com um só, tá? Então o rim, ele é muito solicitado, apesar disso ainda tem muita gente na fila, né, de transplante, e tem um texto bem legal aqui que fala isso, tá? Eu vou ler o primeiro parágrafo porque eu gostei, eu achei legal, ó. O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de transplantes de órgãos. Apesar disso, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a ABTO, milhares de brasileiros ainda aguardam nas filas de transplante, esperando receber órgãos como córnea, rim, coração, pulmão, fígado e pâncreas. É que assim, gente, para ser doador existem diferentes critérios, como a gente já conversou, né? E aí aqui ainda fala, ó, se você for doador, além de ser um ato de bondade, de salvar vida, de solidariedade, você precisa informar os familiares que você quer ser um doador, né? Porque a hora que precisar, o médico vai perguntar, e aí, ele vai doar? A gente vai poder doar, né? Porque às vezes a pessoa morre, por exemplo, por um motivo causado por um coração, mas o rim da pessoa ainda tá bom. E aí dá para doar esse rim ou outro órgão, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer todas essas páginas, tá? Que a gente conversou até aqui, tá? E depois a gente vai fazer a correção, tudo bem? O que é muito importante vocês terem em mente? Essas funções aqui do rim, dos uréteres,
da bexiga, do uréter, da uretra, tá? Então, o que que a Pro quer? A Pro vai pedir para vocês também copiarem essa parte aqui, ó, no caderno de vocês, tá bom? Um beijo e até já já para nossa correção.